Eu quero te encorajar, povo de Deus, a se agarrar à palavra do Senhor como quem se apega à sua própria vida. Segurem essas promessas com força, permitam que elas reacendam o espírito dentro de vocês. Não aceite mais viver dominado pelo medo. Não aceite mais carregar timidez como identidade. Não aceite mais olhar para si mesmo como fraco ou incapaz. Jesus Cristo te revestiu de autoridade, uma autoridade dada pelo próprio Filho de Deus. Autoridade para enfrentar as trevas, para resistir ao mal, para vencer todo o ataque do inimigo. A verdade é simples e poderosa. Não é a sua herança viver com medo. Não é o seu destino ser um cristão retraído. O Filho de Deus não morreu na cruz para você viver acuado, mas para você caminhar em ousadia e força espiritual. A palavra nos ensina no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que devemos nos gloriar até mesmo nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança gera experiência, e a experiência fortalece a esperança. A Bíblia nos chama a enxergar a adversidade não como derrota, mas como terreno fértil onde Deus amadurece a nossa fé. E não apenas isso, é nas circunstâncias mais difíceis que devemos nos apegar ainda mais a Cristo. Quanto mais profunda a crise, mais profundo deve ser o nosso clamor. Quanto mais quente o fogo da luta, mais ardente deve ser o nosso coração em Deus. Se dói, ore. Se aperta, ore ainda mais. Quanto mais instável a vida parecer, mais firme deve ser o seu passo em direção a Jesus. E eu sei que isso não é fácil, não é algo que se vive apenas com força emocional. Requer crescimento, requer fé e, sobretudo, requer a condução do Espírito Santo. Um dos conselhos mais sábios que já ouvi na vida foi este: leve tudo a Jesus, absolutamente tudo. Leve o que te pesa, o que te assusta, o que você não entende, o que te confunde. Leve a Ele até mesmo aquilo que você não sabe nomear. Eu passei por um período tão escuro que mal conseguia organizar meus pensamentos, e foi nesse tempo que o Senhor colocou pessoas tementes a Ele ao meu redor para me dizerem: não procure respostas, procure Jesus. Não procure explicações, procure a presença dele. E foi ali que eu aprendi que a presença de Cristo vale mais do que qualquer entendimento humano. É a presença dele que sustenta, fortalece e transforma. É a presença dele que ilumina a alma, mesmo quando tudo ao redor parece noite. É a presença dele que te guarda quando você mesmo não consegue se guardar. A tentação que todos nós enfrentamos nos dias difíceis é essa necessidade quase desesperada de entender. Queremos respostas, queremos lógica, queremos saber como aquilo aconteceu, por que Deus permitiu, quando Ele vai agir e de que maneira tudo vai se resolver. Tentamos montar um quebra-cabeça espiritual com peças que não temos e nunca teremos. Mas a verdade é que Deus não deve explicações. Ele não precisa diminuir sua grandeza para caber dentro da nossa compreensão limitada. O Senhor enxerga o que não vemos. Ele vê o passado por completo, vê o presente em profundidade e vê o futuro com clareza absoluta. Ele vê os ataques que o inimigo prepara antes mesmo de acontecerem. Ele vê nossas falhas, nossas fraquezas, nossos medos íntimos. Ele vê o coração, ele vê tudo. E porque ele vê infinitamente mais do que nós, não podemos esperar entender os caminhos de um Deus que enxerga além do tempo. Não podemos esperar compreender os planos de um Deus que sabe todas as coisas. O que podemos e precisamos fazer é descansar na certeza de que Ele é fiel, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Deus é amor, e Ele está no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. A palavra diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. É como se Deus estivesse dizendo: eu sei o que estou fazendo, mesmo quando você não sabe.
Por isso, eu quero te encorajar hoje. Seja qual for a dor, seja qual for o tamanho do problema, seja qual for o peso que você está carregando, não desperdice sua energia tentando desvendar tudo. Não se desgaste tentando montar explicações que Deus nunca pediu para você construir. Em vez disso, gaste sua energia buscando Jesus Cristo. Gaste sua força se aproximando da presença dele. Gaste seu coração clamando por ele. Quando Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaque, Abraão não debateu, não questionou, não exigiu explicações, ele confiou. E Deus honrou essa confiança de forma sobrenatural. Quando Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos injustamente, eles não gastaram energia tentando entender como aquilo aconteceu. Eles buscaram ao Senhor, louvaram na prisão, e Deus abriu as portas que nenhum homem poderia abrir. E agora eu falo diretamente com você, que talvez esteja vivendo um momento escuro, confuso, pesado, um momento que você não entende e talvez nem tenha forças para explicar. Confie no Senhor. Leve suas dores, suas dúvidas e seus temores para Jesus. Leve tudo para Ele, porque tentar carregar isso sozinho será impossível. Ninguém tem força suficiente para vencer a vida com as próprias mãos. Ninguém tem sabedoria suficiente para sobreviver apenas com o próprio entendimento. Nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos a cada dia, a cada passo, a cada respiração. E porque você precisa de Jesus, olhe para Ele, não para aquilo que tenta te intimidar. Fixe seus olhos em Jesus, não no tamanho da montanha que se ergue diante de você. A mudança começa quando você desloca o foco do problema para o autor da solução. A palavra declara em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Para experimentar a bondade de Deus de forma profunda e real, é necessário abrir mão da necessidade de entender tudo. É preciso parar de depender da própria lógica, parar de tentar resolver tudo sozinho e simplesmente confiar. O Senhor não pede que você compreenda, Ele pede que você confie. E quando você confia, Ele endireita os caminhos, Ele abre portas, Ele fortalece os joelhos vacilantes, Ele sustenta o coração cansado. Então ouça isso com atenção. Aconteça o que acontecer, não se apoie no seu entendimento. Continue crendo, continue firme em Jesus Cristo. Permaneça ancorado naquele que é bom o tempo inteiro, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo parece desmoronar. E agora, enquanto nos aproximamos de Deus em oração, quero te pedir algo. Pare por um instante, respire fundo e declare, mesmo doendo, mesmo sem entender, mesmo com lágrimas nos olhos: Deus é bom o tempo todo. Se você não consegue dizer isso agora, peça ao Espírito Santo neste momento que te ajude a ver com olhos espirituais. Peça a Ele para te conduzir à verdade que sustenta a nossa fé. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Eu creio que Deus se agrada quando confiamos nele a esse ponto, a ponto de dizer: o que vier, eu enfrento ao lado de Jesus. O que se levantar contra mim, eu encaro protegido pelas mãos dele. E aqui está uma das maiores realidades sobre fé e confiança no Senhor. Muitas vezes você terá que caminhar com Deus sem saber o próximo passo, sem respostas, sem explicações, sem garantias humanas. Fé é isso. Fé é fazer a sua parte, crer, confiando que Deus fará a dele. Sua parte é permanecer na palavra. Sua parte é escolher acreditar. Sua parte é levantar mesmo cansado e dizer: eu confio, e deixar que Deus faça aquilo que está além do alcance das suas mãos. A fé é descrita na palavra como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você pode ver, não é fé. Se você pode explicar,
não é fé. Se você pode controlar, não é fé. E muitos de nós tentamos controlar tudo até o dia em que enfrentamos situações que fogem completamente das nossas mãos. E isso nos lembra de uma verdade dura, porém libertadora. As coisas mais importantes da vida sempre estiveram fora do nosso controle. Você pode cuidar do corpo e ainda assim a doença pode vir. Pode construir coisas grandiosas e a força da natureza pode derrubar em segundos. Pode planejar cada detalhe e a vida ainda pode seguir outro rumo. É nesse lugar de impotência humana que descobrimos o propósito profundo da fé. Fé é estar em paz, mesmo quando nada parece sob controle. Fé é descansar sabendo que, mesmo quando você não tem respostas, Deus tem um plano. Fé é confiar que Ele sempre tem a última palavra, não o diagnóstico, não o medo, não o problema. Por isso, quando nos aproximamos agora do trono da graça, peça ao Senhor que te ajude a viver nesse lugar de confiança. Peça que Ele te leve a um nível mais profundo de entrega. Peça a Ele que te ensine a descansar não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está com você. E o nome dele é Jesus. Agora vamos orar. Rei Jesus, de todo o meu coração e alma, eu declaro que preciso de ti. Preciso da tua misericórdia que me alcança onde eu não consigo chegar. Preciso da tua força quando a minha se esgota. Preciso do teu favor, da tua graça e da tua presença que sustenta minha vida. Eu preciso de ti, Senhor, porque a tua palavra, em Salmos capítulo 40, versículos 1 a 3, diz que esperei com paciência no Senhor, e tu te inclinaste para mim e ouvistes o meu clamor. Tu me tiraste de um poço de destruição, de um lamaçal profundo, colocaste meus pés sobre uma rocha firme e endireitaste os meus passos. Tu colocaste um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Senhor, eu espero pacientemente em Ti. Só Tu podes firmar meus pés e estabelecer o meu caminho. Por isso te louvo agora. Eu lanço sobre ti minhas cargas, porque reconheço que preciso da tua força, preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Há problemas que eu não posso vencer sozinho. Há batalhas que eu não consigo suportar sem o teu auxílio. Por isso, Senhor, fica comigo em todos os momentos e especialmente nos momentos mais escuros, quando minhas mãos tremem e meu coração vacila. A tua palavra, em Salmos 73, versículos 23 a 26, me lembra que sempre estou contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada desejo além da tua presença. Minha carne pode falhar, meu coração pode desanimar. Mas tu, ó Deus, és a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade constante, que nunca diminui, nunca muda e nunca falha. Oro para que o Espírito Santo acenda dentro de mim um fogo santo, um fogo que não se apaga, um fogo que purifica, fortalece e renova. Espírito Santo, ajuda-me a ser diligente na minha caminhada com Cristo. Não permitas que minha vida de oração se torne morna ou distraída. Dá-me vigilância espiritual, porque o inimigo anda ao redor buscando a quem possa devorar. Protege-me, Pai. Não permitas que eu seja dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela preocupação. Eleva os meus pensamentos para o alto. Enche minha mente com aquilo que é eterno, puro e verdadeiro. Senhor Jesus, faz de mim alguém incendiado pela tua presença. Remove tudo que tente me afastar de ti, tudo que obscureça minha visão espiritual, tudo o que tente roubar o meu foco. A tua palavra diz, em Salmos 121, versículos 1 e 2, que eu posso levantar os meus olhos para os montes e perguntar: de onde vem o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu olho para ti, Senhor Jesus, só para ti. Então, Deus, ajuda-me a vencer cada adversidade que se levanta contra mim. Minha força não vem de mim, minha força vem de ti, Rei Jesus. Por isso permanecerei firme na tua palavra, inabalável no teu amor e confiante na tua fidelidade. Pai, eu oro para que minha vida não seja guiada pelo medo, mas fortalecida pela fé. Reconheço que não conheço o futuro, mas tu conheces cada detalhe. Tu és o Deus que vê o início e o fim, que enxerga o invisível, que compreende o que eu não compreendo. Por isso entrego o meu caminho a ti. Confio que tu estás sempre trabalhando, mesmo quando eu não vejo, alinhando todas as coisas para que cooperem para o meu bem. E eu declaro a verdade poderosa de Romanos capítulo 8, versículos 31 a 34. Se tu és por nós, quem poderá estar contra nós? Tu não poupaste o teu próprio filho, mas o entregaste por amor a nós, e se fizeste isso, como não nos darás tudo o que precisamos? Quem poderá acusar aqueles que tu escolheste? És tu quem justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à tua direita e intercede por nós continuamente. Deus, eu te agradeço profundamente pela tua palavra, que acalma a minha alma, fortalece a minha fé e ilumina os meus passos. E te agradeço porque ouviste a minha oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E eu me lembro do que disseste. Os teus pensamentos não são como os nossos, e os nossos caminhos não são como os teus. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os teus pensamentos e os teus caminhos são mais altos e maiores do que os meus. A tua palavra, em Salmos capítulo 40, versículos 1 a 3, me lembra que esperei com paciência, e tu te inclinaste para mim e ouviste meu clamor. Tu me tiraste de um poço de destruição, de um lamaçal profundo. Colocaste meus pés sobre uma rocha e firmaste os meus passos. Tu colocaste um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão isso, temerão e confiarão em ti. E me lembro também do que diz Salmos 73, versículos 23 a 26. Mesmo quando tudo vacila, tu estás comigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu além de ti? E na terra não desejo nada além da tua presença. Meu corpo e meu coração podem falhar, mas tu, ó Deus, és a força do meu coração e a minha herança para sempre. Se esta palavra falou com você, não deixe que ela pare aqui. Inscreva-se no canal, porque juntos caminhamos mais fortes. Deixe seu gostei, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que estão precisando de esperança. E compartilhe esta palavra. Quando você compartilha a palavra de Deus, você se torna um instrumento nas mãos do Senhor para tocar corações que talvez nunca ouviriam esta verdade de outra forma. Que Deus te use para espalhar luz. Que Deus te use para restaurar corações. E que a palavra que hoje te alcançou seja a mesma que alcance muitos através de você.